Olá, bom dia pessoal. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu avisar a convidada de hoje que já. Ah, você já tá aí. Que legal. Ah, joia. Pronto, já ia mandar mensagem avisando pelo aquele processo assim de o convidado tá tentando entrar aqui. Hoje eu vou conversar com a Ângela, é uma terapeuta que recém se formou pela escola. E ela vai contar um pouquinho pra gente também dessa jornada dela no yoga. Eita, mandei de novo, viu, Ângela? Tá? Veja aí se vai. Pra mim aqui apareceu que estava entrando, mas depois parou. Tá, agora foi. Agora Ah! estamos aqui, até Ah, gente viva. que linda. Bom Aí, ó, dia, seja agora ficou bom. bem-vinda. Bom dia, seja assim, muito abençoada por esse momento que você está me proporcionando. Ah, não, é para nós duas. Muito obrigada por estar aqui. Estou realmente muito grata. Que bom, fico feliz. E bom E eu vou dia dar a alguns. todos que estão aí, né? Isso, eu vou dar alguns avisos aqui para o pessoal, daí a gente começa a nossa conversa, tá bem? Sim. É, hoje eu vou conversar com a Ângela, essa fofa que está aí do outro lado. Adoro o jeito dela falar, assim, a voz dela, o jeitinho dela falar. Típico de terapeutas, gente. Que é o oposto de mim. Eu sou uma pessoa mais. Você é ligada, Eu não, bem não é elétrica, isso. né? Elétrica e um pouco mais, assim, sabe, incisiva, mais Incisiva. tipo. Aham. Acho que às vezes até meio incisivo E eu demais, que fica falo com parecendo. você, às vezes eu te mando uns áudios assim que eu penso, meu Deus, a Jaque deve pensar, meu Deus, como fala, né? Mas enfim, E eu me acho é meio tudo brava isso. às vezes até. Então eu preciso de pessoas que são assim como você, eu preciso ouvir essas pessoas para eu ir aprendendo a falar assim com mais suavidade. Isso é importante, né? É que isso Então, isso vem da minha profissão de origem, né? No caso do magistério. Então, eu lembro que eu sempre, né, desde eu fiz magistério, 4 anos. Depois eu fiz pedagogia, 4 anos. Depois eu trabalhei 17 anos, 16 anos com alfabetização de crianças, né? E nossa, de adultos então também. Então, é, assim, já vem de uma história que além de terapia... A gente, isso. como professora, a gente é terapeuta a vida inteira, né? Porque a gente não é só... se a gente fizesse só o papel de professora, seria ótimo se a gente não precisasse fazer todos os outros papéis, né? Isso. Mas, enfim, nós Mas fazemos todos os papéis, inclusive de terapeutas. Então, talvez seja disso, assim. com certeza é. Então, o professor realmente principalmente como você trabalhou numa área assim que é de alfabetização, tem que ter muita Uhum. paciência, porque cada Muito. serzinho que está lá, né, ele precisa de uma lida diferente. Então, você vai ganhando essa habilidade, né, dessa didática mais carinhosa, mais suave, que é o que eu acho Isso. que falta em mim. Eu sou uma coisa assim muito mais tipo generalzão, sabe? Sabe, tipo general? Não acho você super prática para explicar. Eu Bom, acho tudo bem, pode ser você, prática. sabe, já que tirando aquela parte inicial do yoga, que até eu te falei, meu Deus, eu não estou aguentando, eu não vou conseguir. Porque lembra que eu dizia, se o curso é inteiro assim, eu não vou conseguir. Porque, É, gente, o início do curso de yoga realmente é um teste, uma aprovação para gente, porque tem que prestar muita atenção, tem que entender muito da parada toda, e até você entender todos aqueles nomes e aquelas coisas, demora para a gente poder, né, muito. entender o sânscrito um pouco, né? Um tiquinho, É, imagine, eu não sei nada do que você sabe em sânscrito. E um dia eu vou saber tudo de sânscrito, porque eu acho claro que sim. lindo. Assim, um dia eu vou fazer um curso disso com você. Mas, enfim, né? E você tem essa coisa
que eu gosto também, essa pegada prática. Tanto que passou aquela parte mais enfadonha e depois tudo ficou maravilhoso, né? Então eu sempre falo, até mesmo no Reiki, né? Ontem eu terminei um curso de formação de Reiki nível 1, né? De Reikianas. Elas vão sintonizar, fazer iniciação sagrada amanhã. E é aquela coisa, a gente... Eu acabei... Hoje eu faço aquilo que eu fiz minha vida inteira, que foi ensinar, só que eu ensino uma outra coisa, né? Que realmente é o que eu vivi minha vida inteira, que é a busca pela espiritualidade, que é a busca de uma religião. E eu queria saber uma religião, e nisso eu fui estudando tudo um pouco. Então eu tenho uma ligação com o yoga que já vem desde nova, bem novinha. Só que naquele tempo, para gente, na minha cidade, que era Curitiba, fazer um curso de yoga era muito caro. Era transcendentalmente caro. Sim. Sabe? Antigamente era bem caro, era uma coisa muito difícil. Lá nos anos de 2000, 1998, 1999, quando eu já tinha interesse, era uma coisa muito cara. Tem bastante gente. Tem alguém que está dizendo, estamos aqui, ó. É alguém que estava com você nessa época aí, viu? A Ivone está sempre junto. A Ivone é uma graça. A gente se conhece só de live. E hoje ela faz terapia transpessoal comigo, ela já fez aula de yoga comigo. Mas enfim, já que eu acho melhor você ir direcionando a live, porque falo demais. E daí eu vou me empolgar e a gente acaba saindo do foco. Então, já estamos no foco. Você já estava no foco falando sobre o seu contato com o yoga. Isso que é importante. Eu vou pedir só para você primeiro se apresentar um pouquinho, apesar que você, por exemplo, você já falou que... Ó, tem mais aí, ó. Artes da Liz, que é... A Monique tá aqui, que legal que a Monique também está. Daí tem a Helena, que eu acho que é sua. Olha que legal. Que bacana, né? Que egrégora linda que se forma, né? Isso é muito... eu adoro isso. Eu adoro isso. Eu não gosto de ficar sem as lives porque eu adoro essa conexão. Ainda que seja pela internet, eu gosto demais disso. Eu adoro isso. Eu adoro fazer live. Tanto que o Ramon fala, você não tá... Ele agora mesmo, antes de eu vir para cá fazer a live, ele falou, você não tá nervosa para fazer a live? Eu falei, não, eu estava bem sossegada lá embaixo, sabe, contemplando a paisagem, depois eu subi, meditei e tô aqui. Porque eu também interagi com as pessoas a vida inteira. Eu interagia com turmas de crianças, com grupos de professores, quando eu assumia a coordenação pedagógica, né? E praticamente minha carreira toda eu lidei com o professor e com o aluno, né? Então, e com os pais. Então, conduzindo reunião de pais, tendo que tomar frente de reunião de pais, às vezes da escola inteira, e não só de uma turma, né? Como quando a gente pega o setor pedagógico. E assim, daí na vida também, a vida me levou para um lado, como eu era funcionária da prefeitura, me levou para um lado da política. Porque a gente, para conseguir ter uma carreira no funcionalismo público, a gente precisa de política. Infelizmente, é um jogo sujo. Veja, o yoga me trouxe essa percepção de que esse jogo político já não me serve mais. Ele não cabe mais em mim. Não tem nada... Não caio nesse jogo. Aquele mundo de ego que eu já vivi, né? Eu posso dizer que foi o yoga que me despertou que aquilo era ego, sabe? Isso aconteceu com muita força na pandemia. Bem no início da pandemia, quando eu realmente estava num processo onde eu ia ser aposentada por invalidez, por um problema no ombro. Eu cheguei a comentar com você, lembra? Que eu disse, falou que não podia fazer algumas poder fazer yoga porque não está saindo minha aposentadoria. Eu não consigo fazer yoga porque o meu ombro está travado, porque eu não consigo fazer os asanas. Daí eu passava os áudios para a Jaque, que eu não sei como é que você teve tanta paciência comigo. Eu te agradeço, tenho muita gratidão. 1000 namastês. Porque assim, aí eu dizia para a Jaque, eu não consigo fazer invertida. Porque eu não consigo ficar nessa coisa toda virada. Eu nunca vou poder ser uma professora de yoga, porque eu não tenho essa elasticidade. E não bastasse eu perturbar você, eu perturbava a Marcela, que também me ouvia tanto. Meu Deus, a Marcela é uma graça. Fofa, ela é da equipe da Jaque. Se vocês têm vontade realmente de fazer yoga, e tem o online, porque o online é perfeito, porque com a Jaque, Jaque, tem uma coisa muito parecida comigo para trabalhar. Você precisa das aulas ao vivo.
Eu percebo que você até está gravando aulas e você está vendendo essas aulas agora como módulos, eu vejo como é que você está fazendo, mas você não abre mão do curso de formação ser ao vivo. E eu sei que apesar de muitas vezes eu não estar presente por causa da minha agenda de terapeuta, né? Porque o teu horário, o horário da nossa aula era bem o horário nobre da minha agenda, né? Isso, exatamente, E daí a gente tinha um monte de problema com o horário. Meu Deus, era uma confusão a minha agenda por causa do yoga. Eu acho que até a Cris deve estar por aí, que lembra disso. A Cris, ela está comigo desde o início, né? Do Jaya. E, na realidade, o Jaya também, esse nome, por que na época eu escolhi um nome do sânscrito? Por que eu já tinha essa coisa, né? Tinha essa conexão. Então, o Jaya é aquela coisa de vencer, né? De nós. Vocês é que são umas lindas fofuras na minha vida, que me permitem seguir a missão. Eu estou vendo. Nem tirei os comentários, porque tem muita gente participando aí, deixa eles trazerem esse carinho, é muito gostoso. Gratidão, Jaque, muita gratidão mesmo, assim. E é vocês que estão aí com a gente, né? Nossa, sem vocês não teria essa interação. Seria só eu e a Jaque falando, e daí ia ficar a gravação lá, e tá sendo muito, eu gosto disso também. Eu faço live toda segunda, e eu comecei, gente, com 3 pessoas fazendo live comigo. A Ivone, desde que me conheceu, nunca mais me largou. E a gente não se conhece pessoalmente, a gente se conhece de live e depois das terapias que ela faz comigo. E outras tantas, a Elise e tal, né? Mas enfim, a live de segunda-feira que eu faço, ela tá chegando já a 30, 40 pessoas, Jaque. Olha. Então foi uma baita superação, assim. Então a gente vai depositando realmente confiança no nosso trabalho. E a gente sabe que a gente entrega um trabalho de qualidade, como eu falava das tuas aulas, né? Esse fato dessa pessoalidade, o teu curso é online, mas a qualquer momento que eu preciso de você, você está ali. Você pode demorar para responder, como eu demoro para responder também os que me mandam mensagem. Não dá tempo de fazer na Essa vida que a gente vive do online é muito louca e a gente recebe muita mensagem e a gente não dá conta, né? Não, então, assim, você que nem eu gosta de escrever. E quando você está entusiasmado escrevendo um artigo ou alguma coisa, você não pode parar para ver o celular, porque senão quebra a conexão. Né? Não, então, e depois assim, você acaba entrando num ritmo, esse ritmo da internet, dessas redes sociais, ele é muito rápido. Muito. E quando eu não dou conta, às vezes. Não, a gente não pode dar conta. A gente tem que fazer o maior esforço para não dar conta. Porque quando você vai entrando nesse ritmo muito rápido, você sai do seu biorritmo, que é mais lento, ele é mais suave. Não é pra gente fazer as coisas nesse papo. Recebeu, respondeu. Ai, não posso deixar de responder. Calma, não pode ser assim, não pode. Eu já aviso todo mundo. Se for urgente, me liga. Mas se não for, deixa lá a mensagem. Que às vezes eu levo uma semana para ouvir, ainda mais quando eu recebo aqueles áudios de desabafo. Que quer contar e desabafar, eu gosto de ouvir com entrega. Eu não gosto de ouvir por ouvir. Então eu deixo ali, eu sei que ele está ali, eu digo para a pessoa, assim que eu consigo, eu escuto. Eu dou uma satisfação, mas fica ali, sabe? Mas às vezes a gente não consegue também dar uma satisfação, né? E realmente, se a gente busca essa vida, né, Jaque, que a gente busca qualidade de vida também. Então, a gente sabe dos nossos limites. Então, eu por mais que hoje tenha uma vida bem corrida por conta de todos os trabalhos e tudo, eu não abro mão da minha pausa para o meu almoço. Eu não abro mão. E isso também foi um aprendizado que veio com o yoga. Sabe? Que bom. De não abrir mão dessas coisas, porque eu estava fazendo isso. Eu estava caindo num ponto de falar uma coisa e praticar outra. E daí o yoga me fez olhar para dentro e ver que eu não podia mais fazer isso. A partir do momento que você cria uma dependência de praticar yoga antes de você começar o teu dia, você não consegue, nem que quando não dá tempo, às vezes você se estica de pé mesmo, mas algum asana você faz. Né? Às vezes, assim, eu tô de pé, por exemplo, no mercado, e eu tô cansada, e eu não tô nem aí, gente. Eu faço lá um asana, eu já me jogo pro lado, eu fico de cócoras, sabe? Meu marido é igualzinho. Eu amo fazer isso. E se acham que eu sou maluca, não tem problema. O importante é que eu tô cuidando do meu corpo.
porque eu estou cuidando da exatamente. minha coluna, porque ela não tá, se ela está doendo, eu estou agachada ali para melhorar. E isso tudo eu Então, fui aprendendo com yoga. mas você tem que estar consciente de si mesmo, porque uma coisa que acontece muito comumente, você sabe disso melhor do que eu, porque você é terapeuta e atua como terapeuta. Eu até me formei como terapeuta ayurvédico, mas a vida foi Sim. me levando para a formação de instrutores de yoga e aí não dá mais. Eu tive que escolher ou uma coisa ou outra, né? E uma coisa que a gente percebe é muito comum que as pessoas sentiu dor no corpo, ai, tô com dor, não aguento ficar em pé no supermercado, toma remédio para dor. Toma um Isso, daí remédio. tarde é um comprimido. É. É, E só daí toma aquilo remédio. continua. E É, sendo e aí, então, quando você se agacha, além de você se anestesiar, porque você, né, aquele asana te muda proporciona isso, então isso. ele te proporciona um anestesiamento assim, que é a tal ponto que, além disso, você está tratando, para que aquilo não se Isso. estenda, não Não fique se, maior no teu exatamente. corpo. Não se repita, Porque a exatamente. gente entende também, né, Jaque, que assim, eu faço questão de dizer e de enfatizar isso. Eu tentei ter uma turma de yoga online, sabe? Eu tinha minhas aluninhas, inclusive algumas estão aí. Mas não foi minha vibe, sabe? Então, como terapeuta transpessoal, o que que eu fiz? Eu coloco nas minhas terapias o yoga, os Isso, pranayamas. exatamente. É. Aí, tudo, no reiki, por Desculpa. exemplo, eu não deitava na minha maca, hoje eu trabalho só online, né? Mas eu não deitava na minha maca ninguém antes de fazer os pranas. E tem Isso. vários, e são todas Solta, vai coisas que devagarzinho. a consciência da respiração, valorizar a respiração, você prestar atenção nas batidas do teu coração, a importância do aquietar a mente e como fazer isso, né? Que é tudo um processo, tem que ter disciplina para isso. Não Sim, é do sim, dia para sim. a noite que as pessoas vão conseguir sentar e meditar, entende? Porque eu faço isso desde 18 anos, né? Pelo meu Então não é, autoconhecimento, então não é do dia para a noite, mas tem que ter não, não é. esforço. Não Tem, concorda? tem. E tem Já que que ter não sei se vontade, você tem. completamente, A totalmente. E tem que disciplina ter vem da vontade. vontade. É, você tem que ter a intenção, exatamente, a intenção de fazer aquilo dar certo. Porque, inclusive, esse é um dos principais ensinamentos do yoga. Você tem que ter a disciplina. Mas disciplina não é fazer uma planilha com os horários que você vai acordar para fazer yoga. Exatamente, eu não Não faço é. nada disso. Não, Senão você fica escrava da planilha. E a gente tem que exatamente. se libertar, né? Isso, A gente a disciplina é pensar assim, nossa, hoje está frio, mas eu vou levantar e fazer minha prática antes do dia começar, porque eu sei que isso transforma o meu dia. Isso é disciplina. E ela depende profundamente de uma intenção, de uma vontade, né? Da consciência de que esse simples ato mudado diariamente vai mudar minha vida, vai transformar completamente a minha vida, né? Isso é gente, muda fundamental. realmente. Muda. Você iniciar o teu dia com a prática de yoga é realmente assim, dá realmente uma, sabe, você começar o teu dia com as respirações, porque a prática de yoga não está só num asana, numa postura, né? Não é isso. A prática de yoga está principalmente na nossa respiração. Isso eu aprendi muito com Isso, você, Jaque. Sabe, isso. essa essência do yoga é o que eu trouxe para minha vida, sabe? Não o yoga como uma atividade física. Teve um dia que eu fiquei braba na academia que eu ia, sabe? Porque como eles sabiam que eu estava fazendo curso de instrução, daí o menino lá falou, o instrutor, né? Ele disse, então já que você faz yoga, eu não vou fazer o teu alongamento, porque daí você já faz e ainda ensina o Ramon e tal. Daí eu falei, bom, então tudo bem, eu posso até, né, fazer, mas eu vou fazer dentro do meu propósito, porque a partir do momento que eu vou começar um yoga, eu tenho que ter um propósito. E o meu propósito do yoga não combina com o propósito do ego que tem dentro dessa academia. Aí Isso. ainda eu falei pro Ramon, será que eu tô sendo muito radical? Será que eu tô ficando radical? Depois eu fiquei pensando, sabe? E daí eu, mas tudo bem, eu ia fazer. Daí eu tirei o tênis, né? Porque eu não consigo conceber uma prática de Fazer de yoga sapato. de Não, 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 tênis, também não de faço. sapato, É, porque a primeira coisa que a gente aprende é que a gente não pisa no nosso tapetinho de sapato. Então a gente isso. tem que praticar descalço, né? Então,
E daí eu fui tirar, é proibido tirar o tênis na academia. Eu falei, bom, então eu não posso chamar isso aqui de yoga. Então isso aqui é alongamento. Então Então eu eu vou ter que quero que fazer você me dê a aula, me oriente, exatamente. sabe? Porque o que eu faço é yoga. E a primeira coisa que eu tenho que ter é respeito. E por respeito à tradição do yoga, eu não posso usar sapatos na prática. É. E daí, nossa, daí depois eu saí desse dia da academia tão brava, daí eu falei pro Ramon, tá vendo? Por isso que eu acho que a gente tem que montar uma academia em casa, e não sei o quê, e tal, e aquela coisa, né? E isso quando eu estava morando em Curitiba. Não sei se você sabe, já que eu consegui, né, dar aquele passo na minha vida, a aposentadoria saiu, enfim, né, faz Saiu, um sim, eu ano lembro que já. você comentou. Isso, eu lembro que você comentou. Daí eu pude, né, me dedicar mais ao yoga e eu mudei, né? Eu mudei do meu estado para morar na praia. Então eu estou morando num paraíso onde eu tenho a É, energia eu maravilhosa vejo aqui suas comigo. fotos de vez em quando, eu vejo Ah, as fotos. então, Eu vejo, isso também, essa expansão de consciência, essa libertação, o yoga também proporciona. claro. Então, eu não sei, você é minha mestre yoga, né? Então, Hum. assim, você me corrija se eu estiver errada, mas a minha percepção é de que ele realmente, ele faz com que yoga é expansão de consciência. É, Inclusive, quando eu fui ler os sutras de Patanjali para fazer os trabalhos de conclusão, que inclusive estão prontos, tudo, eu pensei, gente, é isso mesmo. Eu escolhi o texto certo para estudar certo, e eu gosto muito foi a também. Marcela que me ajudou, porque eu estava em dúvida entre todos, eu queria estudar todos, mas era só um, né? E daí eu até dei uma lida em todos e tal, mas realmente eu entendi por que a Marcela me falou, o que você vai gostar são os sutras de Patanjali. E realmente eu entendi Realmente que é foi. realmente a prática do yoga fora do tapetinho. Que é levar em consideração os ahimsa, viu como eu sou uma aluna até que aplicada? E você praticá-los na tua vida, né? Então, Isso. se você quiser explicar, né, a não violência, enfim, A os princípios que verdade, nós temos. isso, os yamas e niyamas, isso. Que é Isso, Diana de o que a Ângela está falando, por exemplo, a rimsa é a não violência, é escolher para a sua vida a não violência para que tudo à sua volta seja baseado na não violência. Tudo que vai acontecer para que com você você será não atraia o violência. amor, o Isso, não a exatamente. violência. É, A não violência, exato. Esse é o primeiro de todos, é né? De esse todos os é o que eu ensinamentos. tenho bem forte comigo, assim. Isso, Então, eu isso. sei que é difícil, às vezes dá vontade da gente surtar e mandar certas pessoas pro raio que eu parta, né? Mas daí a gente respira e pensa, eu não condiz com o que eu falo, né? Eu não quero ser incoerente. Eu quero que a minha prática de vida seja outra. Então, tudo que a gente aprende no yoga, nada mais é que você praticar fora do tapetinho tudo aquilo que você aprende. Essa Sim. filosofia maravilhosa, Exatamente, exatamente. É bem isso mesmo. né? Essa é É uma das agora. coisas que às vezes, eu me acho muito, é, como é que fala, assim, muito insistente nisso, sabe? Muito de forçar o entendimento de que o objetivo do yoga não é melhorar a sua postura da coluna, não é diminuir dores nos Você joelhos, não é E nada foi isso disso. que me apaixonou em você. E eu falava para o Ramon, eu fico fissurada na Jaque, porque ela faz o yoga como eu acredito que é, sabe? Exatamente, Você sabe por que que você acredita nisso? Porque essa é a verdade inconsciente, isso está em todos nós. A nossa essência, a nossa natureza sabe disso e acredita nisso. É que a gente se desprende dessa natureza nos deslizes, né, nos devaneios e nas experiências do ego. Aí a gente se desconecta disso. Mas no fundo, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Você pode perguntar para qualquer pessoa: você prefere sofrer ou prefere ser feliz? Ser feliz, porque a felicidade, a plenitude, a abundância é a natureza do nosso ser, né? Então a gente sabe disso, mas a gente meio que se desconecta. E aí eu fico insistindo muito nisso. Não se levem pelo yoga que pratica o asana para melhorar, sei lá, a flexibilidade do joelho, porque a pessoa não consegue ficar sentada. Não, vai acontecer. Vai acontecer, isso vai melhorar. Mas não é para isso, é para você ser cada vez mais
o ser mesmo, né, em essência. Às Eu vezes eu me acho acho que até um isso, pouco chata. nas poucas aulas que eu dei para o grupo que eu tinha online, que tem aí, né, as pessoas, a Eli estava nesse grupo, eu acho, a Ivone estava, e assim, realmente eu passei isso, sabe? Eu acho que com muita lealdade. E tanto eu sou leal a isso que eu uso isso dentro de uma terapia. Então, Isso, eu uso exatamente. isso dentro de uma terapia que é a transpessoal, é uma terapia que foca no energético e no espiritual. Então, Sim, o sim, nosso sim. foco é ali. Então, eu sei que a partir de um asana que eu proporcione àquela pessoa que está comigo, ainda que seja uma terapia online, porque eu já oriento. Hoje vai ser no chão. Se você não tem um tapetinho, coloca uma cobertinha, faz uma Isso. caminha, mas eu preciso que você esteja no chão, dê meias. Se estiver frio, eu ponho tudo. É coisa de professora, né? Aí eu mando Isso. aquela carta, assim, sabe? De tudo que eu preciso para aquela terapia. Aí tá, daí a pessoa se prepara com tudo, né? Se tiver incenso, eu coloco para acender o incenso e tal. Porque eu sei que naquele momento eu estou proporcionando através de um asana o realinhamento dos chakras. E, gente, eu trabalho com isso. Porque eu Isso. acredito que a partir dos nossos corpos energéticos está a nossa saúde mental, espiritual, energética e física. Porque as doenças Exatamente. que a gente tem, porque pergunto para vocês, eu tive uma doença nos ombros que me aposentou, mas essa doença nos ombros que me aposentou, hoje ela não me. Só que eu não posso falar Limita muito isso, porque eu tô mais, né? mas eu não posso falar na live. Entende? Ah, sim, sim, sim. Gente, que salvo que nós somos. Então, mas realmente ela hoje não me bloqueia de fazer mais. Porque realmente os bloqueios, eles vêm lá da alma da gente. É, E a exatamente. partir da hora que você se permite olhar para dentro, num asana, que você se concentra naquela força e que você pensa, tá difícil, mas eu consigo, tá difícil, mas eu posso. E você tá naquele asana, naquela postura que você sabe que tá te doendo no começo, e chega a um ponto que você consegue transmutar essa dor em prazer de estar naquela postura e você consegue meditar naquela postura, Isso. daí já era, né? Aí Então já daí era. vicia. Daí vicia, Então, porque o aí, bem-estar é uma consequência natural. é, e daí esse processo que você está falando, no asana, muda o padrão muda completamente o padrão de vibração energética da pessoa. No momento e depois, muda o padrão mental da pessoa e, evidentemente, tudo isso vai mudar o padrão físico. Você vai mudar o seu corpo porque está fazendo tudo isso na prática do asana. Então, isso vai acontecer mesmo. Mas a mudança no corpo físico é uma consequência, ela virá, porque esse corpo físico é o templo e a ferramenta dessa alma que você está trabalhando, né? Então, se o corpo físico não estiver bem, a alma não consegue se expressar direito. Eu sempre Não. faço piadas e aqui nas lives eu faço piadas e algumas pessoas já até me ouviram falar nas lives. Imagina um Superman com problemas nos joelhos. Você acha que Uhum. ele vai conseguir dar o salto para segurar um trem? Não, Não. quando ele vai segurar o trem descarrilhando, ai meu joelho, ai, ai, pronto. Nessa dorzinha que ele sentiu, ele já teve que soltar o trem e o trem acabou descarrilhando, ele não conseguiu salvar o trem e as pessoas. Por quê? Isso. Porque ele tem um poder extraordinário, mas para isso ele precisa de um corpo físico equivalente, né? O corpo físico tem que estar equivalente a esse poder de alma. E os asanas nos ajudam nisso, né? Que não são. Vamos lembrar que yoga não é só isso, mas os asanas, eles servem para tornar o corpo físico essa ferramenta perfeita para um poder inimaginável que vem da alma, do coração, do diva, sei lá, o nome que a gente quiser dar para esse Isso. ser, né? E Que daí depois você vem já a nem ideia sente mais. de que Pode vocês, não falar. sei quem está aí com a gente, entende que tem que ter expansão de consciência para entender isso. E assim, eu Isso. expandi muito, porque lá no início da minha formação com você, eu ainda não tinha entendido como é que eu podia meditar no asana, sendo que eu ficava te mandando mensagem dizendo, não vai dar, já que eu não vou poder continuar com o curso. Mas daí você dizia, você tem que ver, porque não é assim, tal, tal, tal. Eu dizia, bom,
Então eu posso, como é que eu falava? Eu falava um monte de coisa, né? Eu desanimava, e daí eu dizia, tá bom, mas eu não estou Não, mas conseguindo. eu me lembro que uma grande preocupação sua, que faz sentido, eu falei isso na live de ontem, de antes de ontem, com as ex-alunas. Esse tipo de preocupação é de quem está assumindo uma responsabilidade. Eu lembro que você falava muito, como que eu vou dar aulas de yoga se eu não consigo fazer isso? Como que eu vou dar aula de yoga se eu não consigo? Então, o que eu falava era, vai com calma, vai devagar, porque você vai transformar tudo isso. Você vai conseguir Uhum. transformar isso em você, e ao transformar em você, você vai aprender a orientar a transformação de outras pessoas. E eu me lembro que você falava muito disso, porque na época você estava com o ombro bem, tinha aulas que você falava, eu vou ficar só assistindo as aulas de asanas, eu não vou conseguir fazer, porque eu estou com o ombro inchado, não sei o quê, Isso. enfim, né? Muitas eu Isso, passei só assistindo. Uhum. isso, Eu fazia uma coisa E, ou outra, daí quando eu cansava de ficar só assistindo sentada, eu deitava, ficava ouvindo, mas ficava isso. ali com a papel, com a apostila na mão, sabe? Mas eu estava ali. Então, mas você estava ali. E então, esse processo, ele é mesmo, ele é realmente lento, complicado. Algumas pessoas têm uma desenvoltura, um desenvolvimento muito mais rápido que outras, mas isso está relacionado com a vontade de cada um, Teve né? uma vez que Então, a Marcela me respondeu assim, eu falei, Marcela, você faz uns asanas que eu nunca vou conseguir fazer na minha vida. Daí a Marcela falou, me mandou outro áudio e disse, mas Ângela, eu fui bailarina desde criança, toda meiga tentando me confortar de por que ela tinha tanta facilidade e eu não tinha. Eu falei, é, vendo por esse lado, eu já não fui bailarina, então por isso, né? então, Porque é na diferente. realidade, se a gente pratica yoga desde criança, meu Deus, né? Ou se você já tem uma elasticidade, como ela, né, me contou que já tinha. Então eu tive muito esses questionamentos comigo. Nossa, eu só perdi tempos me questionando sobre isso, porque não era nada disso, né? Mas Não, a gente lógico. precisa disso. Porque como você falou, se eu estava me questionando, é porque eu não queria ser hipócrita e vazia de levar uma coisa que Exato. só pelo Que não, que você dinheiro em si. Exato. Uhum. Então eu percebo isso muito assim nas pessoas. Elas sentem essa dificuldade, esse medo, mas a grande maioria não é medo porque tá com, ai, que medo. Não, é que é uma responsabilidade. Eu quero assumir essa responsabilidade de ajudar as pessoas a entenderem a transformação em si mesmas. Será que eu estou pronta para isso? Né? Então o medo era isso, na verdade, né? Não era o fato de não fazer as posturas. Tanto que, a partir do momento que você mudou o seu estado de consciência, que você está falando aí da expansão, né, da consciência, que é o Uhum. yoga é isso, né? O yoga é mudar esse estado de consciência. A partir do momento que você conseguiu isso, você entendeu que sim, eu posso ser uma excepcional professora de yoga sem fazer as invertidas. Eu É, não preciso fazer isso a invertida, é, né? porque se eu fizer invertida hoje em dia, eu vou ficar invertida. Não vai dar certo, sabe? Eu até já Não vai dar certo. tentei, o Ramon me segura, às vezes quando eu quero muito, ele fica me segurando daí, sabe? Ele fica de parede minha, aí eu consigo ainda, sabe? Mas se ele Fazer. soltar, eu já caio. Aí já não dá. Então, Mas tudo bem, daí faça só eu dou assim. boas risadas e fica tudo Isso. bem, né? É. E Você assim sabe que vai, são coisas que... Ah, a grande vantagem de você fazer, ainda que seja assim, com a ajuda, mesmo que seja da parede, mesmo que o Ramon não esteja junto, você vai fazer com a parede, não tem problema. A grande vantagem é o desafio que você está impondo para tudo em você. Seu corpo isso, físico, o corpo energético, o corpo mental, é um grande desafio. Então eu você se sempre sugiro às desafiar. pessoas, isso, faz. Uhum, Mas a rimsa, né? A uhum. rimsa, respeita o seu limite. Respeita os Não seus consigo limites. fazer, Não não consigo fazer sem uma violente o seu parede. corpo. É, Isso, exatamente. é. E você entendeu tudo isso e está respeitando os seus momentos, o seu ritmo. Isso é Nossa, eu fundamental. fiz, eu fui contra o ahimsa algumas vezes, então, porque teve vezes que de tanto insistir ficar na flor de lótus, eu fiquei com isso aqui dolorido, assim, de um jeito que eu me rasguei inteira. Mas eu Que horror. fiquei. Eu fiquei na flor de lótus, eu pratiquei, só que daí depois eu não fiz mais, porque daí eu fiquei muito dolorida. Porque eu fiz justamente a rinça comigo. Eu me violentei. Eu passei dos Isso. limites do meu corpo. Então, tudo que passa do limite do nosso corpo e que a gente percebe que vai machucar, a gente não deve fazer. Não Porque deve o yoga fazer, não está não. ali para machucar, o yoga está ali para te restaurar.
né? Foi aí Mas que durante existe os uma... meus estudos veio o yoga restaurativo do corpo e da alma, porque eu pensava, gente, o yoga está totalmente relacionado às terapias da alma que eu faço. Sim, Entende? totalmente. Daí eu fui Você já entender por fez? que que eu tinha encasquetado de estudar yoga. Por quê? Porque eu não entendia por quê. Porque eu comecei a... Eu sempre tive curiosidade, sempre fui de tudo, de querer saber sobre tudo. E eu fazia minhas práticas, mas eu queria saber além daquilo. Eu queria saber por que de cada asana, por que de cada coisa. Eu queria entender por que de cada coisa. Foi aí que eu fui em busca do curso, né? E realmente é assim, é muito conhecimento, né? É, É um curso é, denso de conhecimento, tem sim. bastante conteúdo, é um curso que realmente requer uma dedicação, né? Se você, alguns dias eu tive que tirar só para isso, para focar ali, para eu conseguir entender isso Isso. tudo que eu hoje É, entendo, é. sabe? Exatamente. É. Então, assim, é complexo, é muito complexo, é uma coisa ancestral. Então, a gente já traz isso da nossa ancestralidade. Exemplo, com certeza a Jaque viveu muitas vidas na Índia, porque que pessoa para Ai, gostar da certeza. Índia é a Jaque. Ela posta uns vídeos muito felizes na Índia. Ela é a pessoa mais realizada do mundo quando ela está na Índia. É muito interessante. Eu vou ainda para a Índia com você. Só que daí o Vai, claro Ramon que tem que vai, ir nós junto, vamos. porque senão ele não deixa eu ir sozinha, porque ele não vai ficar 21 dias sem mim. Tranquilos. E não vai ficar Então, tranquilo. então, por isso a gente tem que juntar mais dinheirinho, mas a gente vai os dois Isso. para a Índia. É, Ai, que e delícia. assim, mas eu digo para você que você transmite isso, sabe? Que realmente a tua ancestralidade, a tua pegada é essa pegada hindu mesmo. Por isso que você tem esse encantamento. E você É. passa isso pra gente porque você vive isso. E você Ai, que realmente legal. vive, você consegue passar, Jaque, principalmente na questão até do dinheiro, você tem a mesma filosofia que o Jaya, que é a O escola que eu seu. tenho hoje, Isso. né, que eu fundei, esse, que tem, a gente pode até, a gente recebe já isso, de certa forma, de ancestralidade, de várias existências. Então, assim, a gente tem que ganhar o nosso pão de cada dia, a gente Claro. precisa sobreviver, a gente precisa manter uma qualidade de vida. Mas a gente não precisa explorar ninguém. E isso a Não. tua escola passa com maestria. Assim, o teu Que curso bom. de yoga, no tempo que eu pesquisei, ele era o curso mais pessoal, porque era ao vivo, que eu tinha acesso à minha professora, a você, a Marcela, ao Tiago, enfim, a todos os Qualquer professores que professor. passaram pela Isso. gente, a Tânia, a gente teve acesso a todos eles e responde todos eles, respondendo sempre prontamente a todas as dúvidas. E assim, é um curso que não pode ser mais barato, porque ele tem um custo alto, É. mas que é totalmente justo o que você cobra. Né? O que a tua É isso. escola não é cobra, essa energia de troca que a tua escola É faz isso. realmente é muito justa, sabe? Eu achava assim sensacional, né, para a gente fazer a prática com a Marcela, um valor assim simbólico vocês cobram Isso. para nós que somos É. alunos, É. perto do que é o valor do yoga. E isso eu aprendi também, porque eu quando abri essa turma, o meu valor era R$ 39,90 por mês numa turma online. Eu achava que por eu ser iniciante, e eu sempre falei que era, e achava também que por ser online e porque eu tinha que iniciar o cumprimento dessa missão, eu deveria fazer assim, sabe? E acabou não Isso. rolando, não por questões financeiras, mas por questão do horário que me pegava e porque eu vi que não era a minha, sabe? É. Porque eu queria olhar para a pessoa individualmente fazendo asana. Isso. E o que Isso. acontece comigo, Jade? Eu me entrego. Ao invés de eu olhar o aluno fazendo asana, eu fico no asana. E daí eu não fico observando os alunos. Vendo eles. É. Aí eu Mas sabe o que eu acho? percebi que, para mim, o yoga é para eu praticar e para usar nas terapias. Exatamente, é o que eu ia te falar. Você sabe que a prática dos asanas mesmo, né, assim, do yoga, ela foi introduzida numa relação muito individual, mestre-discípulo. Era o mestre e um discípulo. Não tinha, assim, turmas de yoga. Inicialmente, essas práticas, elas eram quase que uma terapia pessoal. O Olha aí, eu discípulo nem ia sabia lá, disso, estou sabendo agora. o Olha aí. discípulo ia lá e conversava com o mestre, perguntava, tirava suas dúvidas, e aí o mestre falava para ele, medite sobre isso.
Então, para meditar, faz essa postura e essa para melhorar o seu joelho e a postura da coluna para você ficar mais tempo meditando. O objetivo era esse, né? Ficar mais tempo sentado meditando. E isso era muito individual, muito pessoal. Então, eu acho muito lindo quando alguém consegue. Eu tenho alguns amigos, professores de yoga, que só atendem, só dão aula individual. Não dão aula em grupo. Então, eu até vou acho falar tão sobre isso. lindo. Eu estou aberta para isso. Até não tive tempo ainda de falar para as pessoas que eu preciso até colocar no Instagram para trabalhar o yoga restaurativo corpo e alma, porém particular, individual. Particular. Só que como está indo tão bonito trabalhar na transpessoal, e na transpessoal já consigo abranger tudo, então eu não sei, sabe? Eu ainda vou... Mas, enfim... Deixa fluir, vai deixando fluir. Joga a intenção aí para o universo, isso. Deixa fluir, vai acontecer. Mas a minha vida é deixar fluir, porque eu tentei cuidar da minha vida, segurar a minha vida tanto e acabei, né, vindo parar aqui no meio de uma praia deserta e sou a pessoa mais feliz do mundo por isso. Ai, que delícia. Então, uma pessoa, como eu falei para vocês, que vivia no mundo do ego, né, de política, disso, daquilo, de carreira, de ascensão profissional, e de repente a gente conseguir se desprender desse materialismo e desse ego, e você conseguir se trazer para um plano mais sutil na vida terrena, você passa a viver com muito mais qualidade. Você passa a viver muito melhor. Então, assim... Você falou tudo aí, né? Trazer o sutil para a vida terrena. É isso que a gente precisa fazer, porque nós estamos vivendo só o terreno, desconectado do sutil. Daí a vida fica muito pesada. A vida não dá para aguentar. Não, porque daí um dia é bom, o outro é ruim, o outro também é ruim, daí um dia fica bom, daí o outro é ruim, daí o outro... E não dá, é 2, 3 dias bons, 10 dias ruins, a vida fica muito pesada, assim. Quando você traz o sutil para esse plano material, todos os dias são bons, apesar de alguns serem mais difíceis que outros. Como e aí todo dia é bom. Ontem eu falei, o dia de ontem, meu Deus, o dia de ontem ele teve começo, meio e fim, tudo com problema. Começo, no meio e fim. Meio e fim. Aí eu falei, gente do céu, né? Até eu falei para a turma de reiki ontem, eu falei, nossa, era para eu estar triste dizendo, mas não, o dia foi lindo. Tá porque ótimo, foi um dia. Essas 3 coisas que aconteceram não são nada perto da vida. Perto da gente ter a oportunidade de evoluir, perto da gente ter a oportunidade de ver o cachorro que a gente ama latir, brincar no jardim, você começa a ver significado em coisas assim, sabe? Ter tempo de olhar para a orquídea que você trocou de lugar e agora ela está cheia de botão, sabe? E deixar a vida um pouco mais leve. Porque quanto mais pesada você deixa a vida, pior fica viver. E viver aqui na Terra é pesado pra caramba. A energia da Terra é muito densa. A energia da Terra é muito densa. Por isso que é muito importante a gente se reconectar com aquilo que é mais sutil em nós. Para saber lidar com tudo isso, né? A expansão de consciência nada mais é do que isso. É você se dar conta de que tudo isso que tem aqui à sua disposição nesse plano manifestado denso e físico, é só para desfrutar. Vai lá, desfruta, experimenta, mas não desprende do sutil. Porque é o sutil que permanece, ele é eterno. Todo o resto aqui é efêmero. Aprenda, assim como você viu a beleza da orquídea, aprenda a ver também, por exemplo, um dia de trovão assustador que você não vai poder sair de casa. Os dois têm a mesma intensidade de naturalidade. Um parece ser feio e outro parece bonito, mas não são apenas realidades diferentes. A coisa mais linda que existe é uma tempestade, gente. É uma ventania, é um vendaval. Eu sei que muitos têm medo, até tem gente que me acha doida. Eu acho lindo o vendaval, porque eu não sei o que tem. Deve ser meu enredo com Yansan aí na nossa ancestralidade africana, né? Mas, enfim, assim, eu gosto muito disso e não existe dia feio. Todos os dias são lindos. E não existe sombra para quem busca luz, porque se nós somos luz, a gente pode estar no dia mais sombrio que existir, que a gente vai continuar brilhando. Só que é simples, sabe? Só que muita gente diz, nossa, mas não é simples assim, mas gente. Mas é que para isso tem que se desprender do ego, e desprender do ego eu acho que é o pior, né? É uma parte muito difícil. É uma parte muito difícil. Você falou uma coisa que nós somos luz, e você falou de luz e sombra. Você sabe que a sombra ela só existe nesse plano, né? Ela só existe nesse plano manifestado.
Por quê? Porque existe uma matéria tão densa que ela gera sombra. Então, a minha luz, ela gera uma sombra, porque eu tenho um corpo físico. Então, o certo é você apenas olhar para a luz e saber, essa sombra, ela só foi gerada. Né? Ela foi gerada porque o meu plano físico denso, se você colocar uma lanterna na frente da minha mão, do outro lado você vai ver uma sombra, né, da minha mão na parede, por exemplo. Daqui eu venho... A gente não faz até aquelas brincadeirinhas que faz assim as carinhas, né, de lobo e tal, né? Sim. Por quê? Porque a luz projetada no plano físico, ela vai gerar sombra. Sempre vai gerar. Sempre vai gerar. A gente tem que saber entender isso. Bem isso. A sombra só e sombra não é aspecto negativo, gente. Né? Quando a gente fala sombra, dentro da tradição do yoga que nós estamos conversando aqui, não é coisa ruim, negativa, coisa que é sombria, que vem do mal. Não! São a sombra é algo que são coisas que eu desconheço simplesmente. Eu simplesmente desconheço. Porque tem um aspecto menos luminoso. Mas se você entender que essa sombra é só um reflexo de você mesma, é você, numa outra forma, tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente ganha fé, força, confiança, poder. É tudo isso que o yoga fala, né? O yoga fala que você vai despertar poderes. O autoconhecimento, né? Que é a palavra-chave disso, que faz com que você olhe para aquilo, você entenda, vamos dizer, eu errei em determinado momento, errei, mas eu estou no plano terreno, eu estou na existência humana, eu estou totalmente, como você falou, né? A luz reflete na parede e tem a sombra, enfim, né? E a gente está sujeito a isso e a gente precisa se perdoar e a vida seguir. E continuar, né? exatamente. E o aprendizado, daí o aprendizado que leva à evolução, e tudo isso é processo da onde que veio, qual a origem de tudo isso? Do autoconhecimento, que é olhar para dentro, que é também o que o yoga faz com maestria. É o princípio básico do yoga, né? É esse olhar para dentro. Angela, eu vi que tem aqui uns comentários de algumas pessoas aqui, falando que a luz e sombra simboliza o equilíbrio. Isso é exatamente, é o que a gente tem que aprender. Isso. A Ângela falou de trazer o sutil para o denso, é justamente isso. É nesse momento aqui aprender a viver a luz e a sombra, o espírito e o denso. Tem que aprender a viver as duas coisas juntas, né? A Silvia está por falou, aqui. Ah lá. Tá, e ela falou que ouviu tudo o que precisava ouvir, era isso que ela precisava ouvir. Alguém aqui com vontade. Ah, Silvia também, com sonho de ir para a Índia. Vamos? Estou organizando um roteiro espetacular. Vai com a Jaque, porque a Jaque vive a Índia, ela anda de moto na Índia. Eu adoro aquilo lá. Ela vive, ela passa a ser da Índia. Ela esquece que ela é brasileira. É muito legal. E eu acho que as pessoas me acham até indiana, porque fica com, assim, fisicamente meio parecida. Aí, lá na Índia, eu não ando sem os bindos, eu ponho bindo, pinto o olho, eu amo, fico parecendo uma indiana mesmo. Não, mas é lindo. Angela, para a gente finalizar, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo agora? Que mensagem o yoga trouxe para a sua vida que você deixaria para as pessoas, num geralzão, assim? Bom, então assim, vamos dar um geralzão. Eu não vivo sem o yoga porque eu preciso de uma conexão comigo mesma para que eu possa ter uma conexão com o sutil, que é esse sutil que orienta o meu trabalho no Jaya. Eu trabalho com a difusão do conhecimento, todos os conhecimentos ligados à espiritualidade. O Jaya hoje assume uma identidade de escola. Seguimos o mesmo caminho, Jaque. Né? Que legal. Aquele amor e aquela experiência que você tem consciência de que já pode passar para frente. Que é egoísmo deixar parada com você. Isso. Então, assim, é a junção do meu dom de ensinar, que vem desde que eu era criança, provavelmente, e, né, caminha comigo aí hoje nas terapias, no reiki, na espiritualidade, na mesa radiônica, em todos os cursos aí que a gente tem leitura de registro acástico, baralho cigano e tarô, todos cursos muito voltados, né, todos cursos muito espirituais. Então, assim, eu preciso do yoga para me conectar. Ele me facilita, ele faz uma ponte entre mim e esse sutil, de que eu tanto falo,
para que eu Que consiga lindo. levar até as pessoas o quê? Numa leitura de cartas, eu consegui fazer a leitura dos registros acásticos dela, então, para ler os registros acásticos dela, eu preciso de conexão. Essa conexão se estabelece através do quê? Respiração. Então, assim, mudras, coisas que a gente aprende com o yoga, que a gente vê que vai agregando no teu dia a dia como terapeuta e que você, no caso, a pessoa que faz, né, terapia comigo, de repente nem tem noção que eu estou fazendo isso aqui com a mão, isso aqui para a mão por causa disso ou daquilo. Mas é que a gente vai aprendendo coisas que a gente só vai reunindo. Eu ensino Isso. Reiki hoje e vejo que o Reiki e o Yoga, eles andam juntos. O Dr. Mikao Uzui Sim, foi até a Índia sim, para fazer todo o estudo sim, dos sim, sutras. sim. E daí que veio toda, então toda a inspiração ele teve toda uma passagem, né? Então, na realidade, o Reiki já vem, o Dr. Mikao Uzui foi buscar a origem do Reiki justamente na Índia. Então, assim, existe uma ligação entre tudo, tanto que os três pilares do Reiki são o quê? Gachô, Eijiro e Siryo, que são todas Hum. coisas que vêm, né? O Gachô, que é a nossa, né? Que isso a gente faz o yoga direto, né? O Siryo, que é a intenção, né? E o Eijiro, que é a doação, que é A quando você imposição. vai praticar, Ah, que legal. né? Praticar mesmo. Então, Ah, que legal. assim, a gente tem. Então, tá tudo muito relacionado. Sim, Tudo, sim, não tenho dúvida. sabe? Tudo. Você vê que a espiritualidade, ela não tem assim, não tem discriminação. Ah, porque o yogi não pode trabalhar no, porque junto com o japonês do Dr. Mikao Uzui, que não pode trabalhar junto com o Nada a ver. africano, que não pode. Existe, todos somos um. E Exatamente, quer isso, falar. É. né? A Ganesha, existência, é a unidade. todas as nossas deidades, né? Todas as deidades, você compreender. Eu ainda estou muito longe de entender tudo sobre as deidades. Eu acho que eu nunca vou entender tudo, que o dia que eu entender tudo eu vou morrer, porque é muito É muita profundo, coisa. né? É, tem. Eu até coloquei aqui, né? Isso aqui foi eu que pintei, eu que fiz até. Eu Ai, tenho que aqui minhas lindo. coisas. É lindo, né? Então eu Lindo, tenho lindo. minhas coisinhas assim. Então a gente ter essa conexão assim com essas deidades, a gente poder se conectar através dos mantras, sabe? Do entoar. Eu tenho aqui na minha sala, lembra que eu te perguntei da placa? Que placa que eu faço para minha sala de Sim, yoga? Então, eu tenho aqui na minha sala o Gayatri Mantra, que foi o que eu escolhi, que tocou o meu coração pelo no meu significado coração. dele. Então, é tão bom eu poder ter meu tapetinho estendido aqui no chão, com meu bolster e poder ter essa conexão. E assim, no Que bom. intervalo entre uma terapia e outra, é o que me restabelece. E Sim, nas sim. terapias, gente, ele é realmente um baita de um aliado. Então, assim, você percebe já que eu, né, e vocês também percebam que eu não consigo me desvincular do yoga, não tem como. Porque ele faz É. parte da minha rotina, da minha vida mesmo como um todo. Eu ia falar isso. Você trouxe o yoga para a vida mesmo e agregou Isso. todo esse conhecimento até ao seu trabalho, né? A sua linha profissional. É, Isso. essa eu costumo dizer assim, essa é o grande potencial do yoga. Você não precisa se tornar ou um professor ou um yogi que faz yoga, apesar de que depois que você começa a fazer não vai querer parar mais, que a Não tá. Angela falou, a gente sente a necessidade. E não é só porque vicia com o hábito, não é isso. É porque as coisas elas se encaixam melhor. Por exemplo, a gente desenvolve o hábito no meu caso, por exemplo, eu acordo cedo, faço uma prática de yoga e meditação. A minha, do meu jeito. Às vezes eu não estou afim, eu não acordo e aquele dia fica mais lento, mais devagar. Parece que a minha mente está lenta, eu não raciocino na mesma velocidade. Isso. É isso. Essa Então, fluidez. Então você vai isso. sentindo que se você se dedicar à prática, o teu dia tem mais fluidez. Mas Aí você vai exatamente. entendendo que aquela 1 hora ou 40 minutos que você tire para a tua prática não é uma perda de tempo, porque você vai Não, produzir muito mais no teu dia isso. que vai compensar aquele tempo que você ficou ali. Eu demorei um pouco Simplesmente para entender isso, para porque entender. É, eu tinha a minha agenda, eu precisava ter a minha agenda, eu precisava. E isso, daí, isso. não, quando eu recebi, não, para tudo. Você não queria ter uma vida mais tranquila? Você está se sobrecarregando de trabalho. Foi aí De que o Jaya novo, tomou por uma quê? outra configuração. E aí, hoje eu trabalho somente online.
né? As terapias transpessoais, assim, quem tem feito vê que é um resultado mesmo, o reiki é o mesmo, pois é energia quântica, e não hoje isso é mais do que provado. Assim, e posso dizer que eu me sinto totalmente realizada como ser humano, como Não tenho pessoa, dúvida. porque, sabe, a minha Não vida tenho dúvida. realmente mudou completamente. Que Tanto com a bom. prática, foi vindo assim, foi o yoga, foi o reiki, yoga, aí foi vindo. Daí a expansão vai acontecendo. Vai Vai, acontecendo vai. Tudo no até seu que... tempo. Tudo no seu tempo. Então eu só Quando a tenho a gente dá, agradecer. quando a gente dá um passo em direção ao yoga, o yoga dá 100 passos em direção a gente, viu? Eu é que Aí uma agradeço coisa só que eu quero imensamente. contar, que eu lembrei, é a primeira aula de todos os meus cursos. Eu abro com a intuação do mantra Om, eu explico até para as minhas alunas o que Ai, é. que legal. E nós fazemos o mantra Ganesha para que ele desbloqueie tudo, para que o nosso conhecimento aprendi isso com você, estudando Ai, que yoga bom. com você. E realmente, quando a gente entoa para Ganesha, flui, quando é para Tudo estudar, flui, flui. principalmente. Para Isso, estudo, para tudo mente, flui. flui. Então, é Flui, isso. tudo flui. Ai, que bom, que bacana, que lindo. É para usar mesmo. Isso não são mantras do yoga, são mantras da vida, da existência, né? Então, é para usar. Mas a gente abria as Olha, nossas aulas assim e daí eu repasso, porque é muito bom. lógico, não tenha dúvida. Olha, eu quero agradecer o pessoal que está. Ah lá, a Silvia está falando que mandou alguma pergunta aqui para você, viu? Perguntou alguma coisa aqui, eu não sei direito o que foi, mas enfim. A Silvia me chamou no WhatsApp, daqui a pouco eu respondo ela. Ah, sim, eu olho lá, pode deixar que eu já te Ah, respondo. e essa arte da Lisa aqui diz que queria ter a oportunidade, que alegria ter a oportunidade de conhecer a prof da Ângela. Que legal. Olha, que legal. A Elisa é uma Obrigada. fofa. É. É, Todas elas são, a e Ivone que está aí. E agradeço não é, muito, né? Que, apesar do horário, todo mundo está por é isso aí, que eu ia né? Tem falar. bastante E gente. Um pessoal animado participando, que legal, foi Pois muito é, o bacana. pessoal animado, é que eu sou animada, eu acho que. Aí elas vêm no E, pique, elas já vêm gente, no pique da Ângela. gente, Ângela, assim, querida, por olha, favor, sigam, né, o Instagram da Jaque, né, da escola, do EAY. isso, E isso, também, quem for da também. Jaque, segue o Jaya Segue a também. Ângela, E exatamente. A tem uma intenção dessas novidade lives é fazer também. isso. Tá Que saindo meu novidade? Conta. site, Jaque. Ai, que Tá bom, que saindo meu legal. site, vindo para escrever meus artigos, minhas Ai, que coisas. bom. E você sabe o quanto isso dá trabalho, mas o quanto isso é Dá, maravilhoso, dá, né? dá. Você fez Dá para o você ter teu uma ideia? também. Então, mas o meu faz mais ou menos um ano que eu não consigo publicar artigos. Eu não estou conseguindo coordenar as coisas. Tanto que eu estou tirando algumas coisas assim, eu estou deixando de fazer algumas coisas para não atropelar a vida e ter tempo de novo sentar e escrever meus artigos. Mas as coisas são como são. Não estou infeliz, não estou sofrendo. Muito pelo contrário, tem muitos alunos procurando a escola, então está tudo bem. Esse é o fluxo desse momento. É assim que eu vou me entregar. Eu vou deixar acontecer desse jeito. E o que Mas dá precisar, trabalho realmente. já que eu estou à disposição, você Tá precisa para bom. alimentar as redes sociais aí, depoimento, vídeo, enfim. A Pode gente está sempre à deixar. disposição para se ajudar, Claro que, tá claro que a bom? gente vai sempre pedindo, sempre Deixa eu registrar convidando você. minha gratidão a você, minha Eu gratidão à também. Marcela pela sempre paciência comigo e tamo junto. Tamo junto. Obrigada de todo o coração por estar aqui, doando seu Eu tempo que nesse agradeço. horário, que é diferente, né, para você. E as pessoas também, viu, que estiveram aqui participando. Depois a live vai ficar salva aqui agora. Eu vou colocar a Ângela, né, o arroba do Jaya, como coparticipação. Aí fica salvo lá também no seu perfil, se você quiser. Sim, E quem gostou fica da live assim. depois curte, passa para os amigos também, para prestigiar a Ângela, prestigiar o trabalho da escola também. A E muita Jaque, luz, isso, muita luz muita luz. nos dias de vocês, muita consciência, autorrealização. A caminhada é esquisita, mas não é tão difícil assim. Dá tudo É certo, né? esquisito. Tá tudo certo, tá tudo certo. Beijo enorme Então, eu para acho todos, que quem viu? me conhece agora entende, né? Porque que eu escolhi muito bem a minha mestre yoga. Nossa, eu tenho muita É, gratidão por eu, você e eu ainda vou eu, para um retiro, me espere. eu sei que vai. Ângela, deixa eu falar, uma fofoca, novidade. Nós estamos Hum, tentando organizar, eu estou pensando em organizar um retiro de confraternização entre ex-alunos
mas de um jeito bem baratinho, nada de retiro de custo caro. Então, vamos tentar Sim. elaborar isso, a gente vai pensar em umas coisas aí. Eu vou chamar os alunos para conversarem para a gente fazer isso. Mas vai ser aí Reunir em São Paulo, né? Não sei ainda, nós estamos Você não pensando em tem tudo interesse isso. Vamos... em fazer algo em Santa Catarina? Ué, de repente pode ser, tem que ver se for possível, né? De repente Porque dá o certo, povo sim. daqui tem muito essa vibe, eu tenho um clã aqui que vai Tem, amar. Pode ter tem bastante. certeza. Ai, que bom. Vamos conversar então, tá vendo? Vamos conversar sobre Tá isso também. bom? Vamos pensar, mas conte comigo para esse aí de Claro que confraternização. sim, Eu vou dar claro um que sim. jeito de. É que para Tá mim é bom. difícil pelas crianças, né? Pelos filhos pets. Mas a gente vai Ah, dar um jeitinho e vai. A mas gente é dá um 2 jeito e dias vai. só, dá-se um jeito, dá-se um jeito. A gente vai sim. Beijo enorme. Tá bom? Beijo enorme então para você. Beijo. Gratidão, querida. Gratidão. Luz no dia de Namastê. vocês todos. Luz. Namastê. Muita luz. Tchau. Muita luz. Tchau, tchau.